Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a esse super podcast. Aqui é o Rei dos Negócios. Eu sou aqui fundador do Sem Isso, Sem Vendas e eu estou aqui com uma participante especial. Eu estou aqui com a especialista em fotografia para gestante, fotografia para mulheres, né, o público feminino e também newborn, além de infantil. Eu estou aqui com a Tamires Guarnieri, da cidade de Fernandópolis. Seja muito bem-vindo, Tamires. Obrigada, Rei. Vai ser bem legal, bem interessante trocar ideia aqui com você. Vai ser um papo legal. Que legal. Eu já quero fazer uma pergunta para ela que é muito importante para todos nós, né? Como surgiu a ideia de você se tornar fotógrafa? Assim, de onde veio isso? Eu me encontrei na fotografia durante o processo, né, de me autoconhecer e descobrir o que eu queria ser. Eu sempre me senti um pouco perdida quando se falava qual profissão você vai seguir. Não sabia muito, eu fui me encontrando aos poucos. Fiz curso de marketing e vendas, aí optei por fazer faculdade de publicidade e propaganda, porém acabei entrando para jornalismo, e aí dentro do jornalismo tem o módulo, né, de fotografia. E aí fui me apaixonando cada vez mais pela fotografia. Sempre tive uma paixão por isso, só que eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão. Mas aí durante a faculdade eu fui me apaixonando cada vez mais e fui seguindo, me aperfeiçoando, buscando cursos e até que eu tomei a decisão de abrir o meu estúdio. Legal, isso há quanto tempo? Eu tenho um estúdio físico há 5 anos, porém eu trabalho já com fotografia há 10 anos. Você tocou num ponto interessante que muitas pessoas elas estão perdidas, né? Tem muita gente que ainda não se encontrou. Eu conheço profissionais assim de perto, pessoas de perto, que elas têm essa dificuldade. Pô, o que eu vou fazer? Quando foi esse momento que você falou assim, cara, é isso? É exatamente isso que eu nasci para fazer. Às vezes você fica meio assim, será que é isso? Será Ainda em que dúvida. esse é o caminho, né? Te dá um medo, principalmente por ser algo que você tem que seguir sozinho, né? Sim. Não é algo que você, eu vou fazer uma faculdade e vou trabalhar para alguém. Não, é algo que você tem que seguir sozinho, se você realmente quer crescer na área. Então te dá um medo e você fica, vou ou não vou? Tanto que eu levei em média de 4 a 5 anos para realmente tomar a decisão. É isso, vou focar nisso, se não der certo eu procuro outra coisa. Mas eu vou tentar mesmo com medo. Então tem esse risco, né? Se você tivesse jogado desde o início, né, até esse momento, esse tempo, essa janela de tempo de 5 anos, você acredita que hoje seria totalmente diferente? Sim. Talvez o seu alcance, porque tem muitas pessoas que te conhecem, mas o número é muito maior das pessoas que não te conhecem. Sim, com né? certeza. Eu acho que quando você tem apoio, uma orientação maior e realmente busca por informações, é mais fácil tomar essa decisão. Como eu tive que tomar essa decisão sozinha e eu já tinha um filho, então você fica com um pouco do risco, né, de se jogar assim em algo novo sem saber se vai dar certo ou não. Porque tem o risco financeiro, tem todo um investimento. Então a minha decisão, acredito que demorou um pouco mais por conta disso. Aham. E empreender, você ser dona do seu próprio negócio, é diferente de você ser um CLT. Completamente. E você já trabalhou também para alguém. Sim. Né? Quando você trabalhava para alguém, qual que era o principal, assim, pô, eu preciso mudar de vida? Teve algum momento que você se sentiu assim? Ou talvez não tão, sabe? Pô, não quero mais fazer isso. Aí, isso que resultou a busca pela faculdade? Eu acho que o principal, fazer algo que eu amasse realmente, que eu ainda não tinha encontrado isso. A liberdade de horário, flexibilidade, você ser dona de, tipo assim, hoje eu vou fazer assim, 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 porque é assim que funciona. Aham. Porque quando você trabalha para alguém, você tem regras a seguir, né? Tal. E mesmo que às vezes você acha isso não funciona, mesmo que você fala isso não funciona, essa pessoa falar é assim que você vai fazer, você tem que ficar quieto e fazer. Sim, sim. Então eu sempre bati muito de frente com as pessoas por conta disso. Então é onde eu falei, cara, eu preciso ter o meu negócio, porque aí eu vou ser e fazer como eu vejo que precisa ser, né? Legal. Tem uma frase de Pablo Picasso que ele falava o seguinte, né? Que a finalidade de vida é você encontrar o seu dom. E o propósito da sua vida é você entregar isso ao mundo. Sim. Né? Então hoje você encontrou o seu propósito? Sim. E onde surgiu essa paixão pela fotografia, especialmente para gestantes,
Eu queria que você falasse também a respeito de newborn, né? Tem muita gente que não conhece o termo newborn. De onde surgiu tudo isso? Eu comecei trabalhando mais com fotografia externa, ensaio feminino, casal, eventos. Fazia gestante, só que mais externo. E aí, quando eu engravidei da minha filha mais nova, eu senti a necessidade de buscar aprender a fotografia de bebê. Por quê? Eu já tinha câmera, eu tinha quase tudo para poder eu mesma fazer as fotos dela, em vez de pagar para alguém fazer. Sim. Então, eu comecei a buscar por isso. Só que o investimento para essa fotografia, ele é muito mais alto. Porque você precisa ter um espaço físico, você precisa ter coisas específicas para esse tipo de ensaio. Mas eu comecei a me apaixonar e me encantar cada vez mais. Porque, assim, a gestação é um momento muito delicado para a mulher, porque é um misto de muitas emoções, né? Porque mexe muito com os hormônios da mulher. Só que é um momento único também que ela vive. E é muito especial quando eu fotografo, por exemplo, tanto o ensaio de gestante quanto o newborn. E você vê a gratidão, o sorriso da mãe. Nossa, ficou lindo. Ah, eu amei. Ah, porque eu pego as fotos de quando eu tava grávida e eu amo ver porque me faz ficar feliz e tal. A do recém-nascido. O newborn, ele é uma fotografia nova. Faz pouco tempo que ele existe, né? E ela vem com o intuito de você fazer poses que lembra de como o bebê estava dentro do útero da mãe. Então, ele é um ensaio mais demorado, ele é um ensaio que requer mais cuidados. Personalizado, né? Sim. Bem mais detalhes, só que ele é um ensaio que, assim, eu já tive mães que choraram durante o ensaio, já tive uma mãe que, nossa, isso mexeu muito comigo, porque eu jamais imaginei que eu fosse chegar ao ponto de mudar algo assim. Tem uma mãe que a gente fez o ensaio newborn, passou um tempo, ela me mandou mensagem falando que foi, assim, transformador ela ter feito o ensaio que ela não ia fazer, e ela acabou fazendo por insistência de algumas pessoas, e ela estava com depressão pós-parto. Uhum. E aí, quando a gente fez o ensaio, eu peço pra mãe, dá um cheirinho no bebê, chega pertinho, e esses momentos conectaram realmente ela, e ela ficou bem, ela, Olha tipo, só. a depressão foi passando e se curou. Então, cara, tipo assim, é muito além só de fotografia, né? É realmente você transformar, às vezes, a autoestima das mulheres, principalmente. Se você pudesse resumir o seu trabalho em uma frase, qual seria? Eu gosto muito de utilizar a frase, né? A fotografia te faz vir para sempre. Porque enquanto existia a fotografia no papel, principalmente, hoje no digital também, né? Alguém vai te conhecer de alguma forma. E ali tem história, tem momentos, então a tua lembrança, ela vai estar ali ainda para contar um pouco sobre você. Mas é muito interessante que outro dia, né, eu reuni a minha família, os meus pais, meus irmãos, e hoje a gente vai fazer um domingo diferente. Fizemos um churrasco lá, e aí nós pegamos aqueles álbuns de fotos, né, antigo de caramba, vó. meu. Eu acho que só não tinha aquele da lupinha, lembra da lupinha que você olhava assim, ó, Sim. né? Bom, quem é de 84, um pouquinho mais antigo, sabe o que eu tô dizendo. E foi um momento tão interessante, porque assim, reúne, né? E a gente lembrou de situações do passado, aquela dificuldade que nós vivíamos no passado, porque eu não venho de família rica, e hoje a nossa família vem prosperando, graças a Deus, né? E assim, foi muito legal mesmo. E hoje, a mesma facilidade que isso aqui, ó, te dá para registrar, ele também te faz Ele te tira. descartar. Sim. Não é? Então a fotografia é o que você está dizendo, é eternizar esses momentos, né? É unir esses laços cada vez mais. Eu enviei, inclusive, para o meu tio uma foto que ele não tinha. Nós tínhamos uma foto que ele não tinha, de uma situação que a gente foi para Goiás na época e nós tiramos. Eu mandei para ele e falei, cara, você alegrou meu dia. Eu mostrei para minha esposa, para minha mãe aqui, elas estão dando risada da situação. Então, de fato, né, é algo assim que, né, não pode perder isso. Essa é a verdade, que a gente está aqui na mão de alguém. O meu Instagram, se ele for hackeado, perdi tudo. O meu Facebook, já vi pessoas perder Facebook. Sim. Né? Então, quer dizer, você perde tudo. Então, fotografia é algo que, na minha visão, é atemporal. Sim, e né? quando você tem o impresso, ela causa justamente isso. Vai ter momentos que você vai reunir a família para sentar e ver as fotos. Sim. Agora, quando fica só no digital, o seu filho não vai pedir para você, pai, cadê o HD das minhas fotos? Não mesmo.
Ele vai perguntar cadê o álbum das minhas fotos. Você já tentou procurar as fotos lá no Instagram? Você nunca consegue achar quando você tá quer. Lá embaixo, ele te joga lá pra cima. Ele já volta. Viu isso? Então, a importância, assim, não só da fotografia, mas da fotografia impressa, né? Impressa, isso, verdade. Principalmente quando se fala de momentos, assim, de família, filho. Quando é algo ainda corporativo e tal, porque hoje a gente é imagem, né? Sim. É visual. Então, Tamires, hoje você tá há quanto tempo mesmo no mercado? 5 anos, é isso? Com o seu estúdio? Com o estúdio físico, sim. O que torna você hoje... A gente sabe que existe concorrente por aí, muita gente Sim. entrando. Eu costumo dizer o seguinte, hoje empreender é assim, ó, muita gente começando, pouca gente continuando. É igual na faculdade, é igual na academia, é igual na igreja, na vida. Muita gente começa, poucos dão continuidade, né? Mas o que faz você hoje se tornar totalmente diferenciada, né? Qual que é o seu principal fator de diferenciação? Eu gosto muito de ser prática, porque hoje em dia todo mundo vive numa constante correria do dia a dia, né? Uhum. Então eu gosto muito da praticidade. Hoje eu consegui ter um espaço de estúdio onde eu consigo ter pronto vários cenários. Então, por exemplo, você vai lá fazer ensaio em família. Eu vou te dar algumas opções de cenário já pronto para poder fotografar. E não só ter uma opção. Ou então, quando você chegar lá, o que você gostaria? E aí, vou Sim. montar algo ainda para fazer suas fotos. Então, eu gosto já de ter tudo pronto. E aí, você chega, eu apresento o estúdio para você. E você escolhe o espaço que você quer as fotos. E a gente faz o ensaio. Eu trabalho também, eu envio o link para fazer a seleção das fotos. Também dou a opção de escolher no estúdio, caso a família queira. E aí você pode escolher as fotos em casa, com calma, né, junto com o marido, porque geralmente as mulheres gostam de escolher junto com o marido e não sozinha. Então acaba sendo mais cômodo. Entendi. Isso de fato é um... Principalmente na correria de hoje, né? Sim. E assim, quando você iniciou o seu negócio, né, desde o momento que você se encontrou através ali do jornalismo, quando você abriu o seu negócio mesmo, falou assim, cara, agora eu tenho um espaço físico. Teve algum momento que você pensou em desistir? Vários. Por qual dificuldade específica? Eu costumo brincar, né, que eu queria ser fotógrafa só. Mas vem uma bagagem toda ampla com isso, né? Você aprender a administrar a empresa, tanto financeiro quanto atendimento, você captar cliente, você fazer o marketing da tua empresa, divulgação. Então, no começo, na verdade, eu ainda estou nesse processo, né? Você é tudo da sua empresa. Uhum. Então, algumas coisas você consegue terceirizar, outras tem que ser você mesmo. Então, acho que a maior dificuldade, o maior desafio é esse. Conseguir manter tudo redondo. E assim, a habilidade que te fez abrir o seu negócio não é suficiente para manter esse negócio. Sim. E você é uma pessoa que, assim, te acompanho, né? Você busca muito por conhecimento, tá sempre em mentorias, sempre buscando por cursos, por imersões. Isso é importante? Sim, muito. Que além do networking, quer dizer, o conhecimento, você tem networking também, né? Mas se você estaciona, você não cresce, né? Então, eu acredito muito que você sempre tem que estar em busca de aprender sempre, porque tudo muda. Sim. A fotografia de 2 anos atrás não é a fotografia de hoje já. Tanto em questões de cenários, de composição. Então, tudo vai evoluindo. E você tem que evoluir junto, né? É verdade. Principalmente também o comportamento de compra do consumidor. Sim. Né? Porque hoje o consumidor está mais empoderado, ele dá um clique da informação, ele vai no Google, ele pode avaliar a tua empresa por lá, pode saber de fato quem é você. Mas assim, tratando internamente, o que torna um ensaio fotográfico inesquecível? A conexão que você tem com o cliente. Então esse atendimento. Eu acho que desde do atendimento, mas também no ensaio, durante o ensaio. Porque quando a coisa é mecânica demais, a fotografia também não vai ficar tão assim cheia de emoção. Uhum. Então eu gosto de ter essa comunicação. Eu converso, eu brinco, compartilho um pouco da minha história, ouço também um pouco da história dos meus clientes. Então eu acho que essa conexão transforma bastante. Muito bom. E hoje, de fato, né, é o que eu ensino, inclusive, nas nossas mentorias, nas nossas imersões. Hoje, quem humaniza é rei. Que numa era automatizada,
né? Muitas pessoas falam assim, hey, eu não consigo automatizar o meu atendimento. Eu falo, depende do seu ticket. Se você tem um ticket pequeno, aí tudo bem, você pode automatizar, né? Ou um volume muito grande, você pode automatizar para que você consiga ter uma operação mais enxuta, né? Que a automação também é importante. Agora, se você trabalha com um ticket mais alto, ou também com um produto personalizado, aí não, cuidado. Porque as pessoas elas buscam por essa experiência e não só o produto pronto, ela tem todo o contexto. Sim. Ela não quer só a fotografia impressa, né? Porque aquela fotografia representa um momento que ela teve com o profissional. Sim. Então esse atendimento, para ele se tornar memorável e inesquecível, cabe muito ao profissional como conduzir isso, né, Tamiris? Sim. Isso é uma grande variável, porque agora a gente entende que assim, não é só saber fotografar, é saber lidar com pessoas. Sim. Né? E se destacam aqueles que de fato sabem lidar com pessoas. Qual foi o seu maior desafio ao lidar com as pessoas? Ai, é bem desafiador isso, porque tem as pessoas que são práticas, né, também, que chega lá, eu quero isso, 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 ótimo. Mas tem as pessoas que querem detalhes, querem ver tudo, querem conversar, querem fazer as coisas com mais calma. Então, assim, você tem que saber lidar das duas formas, né? Com os dois tipos. Sim. E tem pessoas que já é mais fechada, tem pessoas que já é mais aberta. Então, você tem que observar um pouco para ver como essa pessoa é e lidar da forma correta. É claro que a gente nunca vai agradar 100% a todos, né? Sim. Mas a minha meta é, ao máximo, dar o meu melhor para todos. É porque hoje também está muito em alta a gente chama de Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente. Sim. Que o cliente hoje não quer só comprar um produto ou um serviço. Uhum. As empresas hoje elas focam muito, muito mesmo na experiência do cliente. Porque isso traz memória. E todas as vezes que você lembra de uma marca, de um profissional, existe uma memória lá, positiva ou negativa. Então não é. Nesse quesito, preparação, qual dica que você dá para tornar a experiência desse cliente ainda mais memorável? Qual que é esse pré? O que depende do cliente antes de chegar até o seu estúdio? Eu sempre peço para, assim, tentar organizar, por exemplo, acompanhamento mensal. Eu sempre oriento a ver qual é o melhor horário que o bebê tá mais acordado, mais tranquilo. Para o ensaio ser mais tranquilo, ele sorrir. Porque senão, às vezes, o bebê chega com sono no estúdio. Sim. Então, o rendimento do ensaio não vai ser o mesmo. E aí, querendo ou não, a mãe tem uma expectativa com as fotos. Ela quer a criança sorrindo, ela quer a criança feliz. Só que se a gente pega a criança no momento errado, isso não vai acontecer. Então, ou a gente tem que deixar o bebê, às vezes, dormir um pouquinho, amamentar ele, aí esperar ele acalmar, pra gente novamente conseguir fazer o ensaio. Algumas vezes eu remarco o ensaio de acompanhamento, principalmente, por conta disso. Porque eu não acho legal ficar insistindo, fazer fotos com o bebê bravo, ele chorando. Não vai rolar, vai ficar só foto dele com carinha brava, dele chorando. Sim. Então, aí eu dou a opção da gente remarcar o ensaio pra pegar o bebê no momento onde ele tá bem. Isso faz total sentido. E principalmente esse cuidado, né, que você tá tendo com a mãe antes, né? Porque às vezes ela pode ter tido também uma experiência em outro lugar, né? Já aconteceu de alguém ter uma experiência negativa e achar que você também faria igual? Sim. É uma objeção. Já vem um pouco receoso, né? E é o que eu ensino ao empresário, né? Você já tem que trabalhar todas as principais objeções que você tem no teu negócio. Aquilo que de repente você já presenciou e aquilo que você nem imaginou. Daí a importância de você, de repente, emitir uma pesquisa de satisfação pós-compra. A gente chama de pró-vendas no nosso método. E lá a gente envia para os nossos clientes, alunos mentorados, o que ele está achando de tudo aquilo. O que nós podemos melhorar, porque essas dicas me ajudam a trabalhar ainda mais a experiência do cliente. No quesito tendências e inovações, quais são as principais tendências ou inovações para a fotografia newborn, né, gestante, infantil? É algo que sempre está em constante mudança, né? Hoje em dia a fotografia ela tem partido para mais algo atemporal, algo com cores neutras.
Não se trabalha muito mais aquela coisa temática, colorida ao extremo, de ficar pondo Como já foi um dia. Como já... Colocar a criança lá com uma flor, assim, só aparece a carinha da criança. Hoje é bem minimalista mesmo. Então, tem cada vez mais partido para esse rumo minimalista, né? Quer dizer, na era desse overload, essa quantidade absurda de informações, menos é mais. Sim. Legal. E o pessoal gosta desse resultado? Tem aderido, né? Alguns ainda gostam da fotografia mais clássica. E alguns já tá mais do atemporal mesmo. Aí tá no processo, né, ainda de mudança, mas tá caminhando para isso. Qual foi a situação mais atípica que você já presenciou em um ensaio fotográfico? Ai, não sei se seria tão atípica assim, mas já teve situações de, às vezes, o casal não tá muito bem, às vezes dá uma discutida ali e eu ficar um pouquinho... Você tem que saber como lidar com a situação, né? Você toma parte ou não? É isso mesmo, você tá errado. Não, eu não tomo parte, eu fico, em primeiro momento, um pouco quieta, tento dar continuidade e fazer as coisas se acalmarem, né? Sim. Não é uma situação muito fácil, né, de lidar. Não, mas eu acho que o mais, assim, estranho foi... nessa situação. E já teve também situações de, por exemplo, o casal ir lá fazer foto, a filha aniversariante, e aí quer fazer foto com os pais junto da família. E eu tive uma cliente que ela pegou e falou que eles estavam praticamente separados. E aí eu gosto muito de tentar conectar, né, o casal durante o ensaio. Então eu peço, olha um no outro, dá um cheirinho. E no que eu fiz isso com esse casal, eles se reconectaram e ela falou que eles voltaram a ficar bem e eles estão casados bem hoje em dia junto. Então é muito além, né? Sim. Então é umas coisas assim que você nem às vezes imagina o que tá acontecendo e depois você fica sabendo. O que você gostaria que o seu cliente soubesse que ele nunca te perguntou? Albert Einstein dizia o seguinte, que tem perguntas que são tão boas que não vale ser respondida rapidamente. Vou repetir novamente. O que você gostaria que o seu cliente soubesse, mas que ele nunca te perguntou? Eu acho que realmente o que é a fotografia, para mim, o quão ela é importante. Realmente, porque por mais que às vezes você fala que é importante, você tenta expressar isso, parece que as pessoas, é muito clichê. Mas não é clichê, é que acaba se tornando, né? Porque todo mundo vai repetindo a mesma coisa. Mas às vezes a gente vivencia coisas que só a gente sabe, né? E entende a importância disso. É porque você tem um olhar cirúrgico para aquilo, treinado. São muitos anos fazendo as mesmas coisas. Tá? Sim. E quando você está muitos anos fazendo as mesmas coisas, o seu olhar é diferente. Sim. Né? Então, a importância de você querer buscar um profissional. E tem muita gente que quer fazer isso em casa. As pessoas que querem fazer em casa, qual que é a dica que você dá para elas? De iluminação? Qual dica que você daria? Eu sou apaixonada pela luz natural, é uma luz que todos têm, né? Então, saber onde está a luz, olhar, posicionar certinho perto de uma janela ou de uma porta que tenha luz. Você faz ensaios também empresariais. Sim. E você olhou ali no meu Instagram e falou, Rei, pode melhorar. Inclusive, você que não me segue, o Rei dos Negócios Oficial aí, você vai ver as novas fotografias by Tamires Guarnieri, hein? Quero ver. Será? Vai ficar bom? Opa! Como que isso também, né? Porque é uma outra vertente do seu trabalho, um outro produto, né? Hoje, o que uma foto empresarial, ela transcende? Eu acho que não é só questão da fotografia, né, corporativa, é um conjunto em si. Porque não adianta você só colocar algo lá no seu Instagram, mas você no dia a dia não ser. Então, a fotografia corporativa, em algumas regiões, algumas pessoas veem como algo padrão. Todo mundo tem que fazer foto de blazer, bracinho cruzado, e você fez esse ensaio corporativo. Mas a fotografia corporativa, ela é muito além disso, né? Ela, na verdade, vem para realmente mostrar sua essência, mostrar quem você é, o seu trabalho. Então, ela é uma fotografia que
merece uma reunião para você sentar, organizar, você colocar o que você quer passar ou não com essas fotos e ter um cronograma de como fazer isso realmente ser passado na fotografia. Então, ela é sim muito importante, porque ela pode passar uma imagem real sua ou Sim. uma imagem de personagem. Total. Então, ela Aquilo que geralmente é mais autêntico passa mais credibilidade. Exato. Então, você tem que tomar um certo cuidado também com a foto corporativa, porque... Você já me acompanha um certo tempo. Você já deve ter notado alguns traços meus da minha personalidade. Sim. Embora a gente tenha várias personalidades, né? Sim. Para cada situação, a gente se adapta ou se veste de alguma. Qual dica que você daria hoje para mim? Aqui é ao vivo, hein, gente? É prático, hein? Eu vejo, assim, que seria interessante você ter fotos, tanto em estúdio, no fundo branco, para você poder trabalhar nas suas artes, das fanpages, dos stories, do Instagram mesmo, mas também ter fotos suas externas, na rua mesmo, numa cafeteria, porque você trabalha muito no externo. Total. Abordando as pessoas na rua, então é legal você ter as duas coisas, porque elas vão falar junto com o que você realmente faz. Sim, sim. E qual pose, assim, qual roupa, qual que é a pegada? A gente pode trabalhar o que você realmente usa no seu dia a dia. Você usa um coletinho, né? Sempre te vejo aquela é a minha marca pessoal. Então, no estúdio a gente pode trabalhar algo um pouco mais formal, porque nas palestras você se veste de uma forma um pouco mais formal. Então, a gente pode trabalhar algo assim, mas as fotos externas, trabalhar algo mais leve mesmo. Até porque o calor daqui você não vai usar terno. É complicado usar terno de preto. Tem que ter uma coerência. Sim. E fotos assim, ângulos é legal pra fazer foto sua de baixo pra cima, porque você remete posicionamentos, poder, entendeu? Você quer que as pessoas tenham poder no seu negócio. Então, o ângulo de baixo pra cima, ele remete a poder. Legal. E isso, assim, como eu falei, né? A pergunta inicial era como que isso transcende, né? Porque, na minha visão, isso transcende negócios. Sim, muito. Porque quando eu fico muito focado, ensino isso para os nossos mentorados, quando você foca demais na venda, ela se torna muito visível. Aí é visto de longe o estereótipo do vendedorzão. E hoje as pessoas compram primeiro pelo olhar, né? Agora, quando você se coloca de uma forma bem posicionada, porque hoje, queira ou não, o novo cartão de visita é o Instagram. É você. Quando você tá lá bem posicionado, e aí você tem esse mix de imagem, bastidor. Eu gosto muito de mostrar o bastidor do meu dia a dia, as palestras que nós temos, os trechos dessas palestras, esse mix, isso na cabeça da pessoa, ela cria uma imagem. Sim. Né? E essa percepção de valor determina o quanto você vai ganhar, inclusive. Com certeza. Quanto você pode cobrar. E o quanto, o quanto você vai cobrar pelo seu serviço também. O fato de você ter ido para um espaço físico, isso aumentou a sua percepção de valor? Sim. Os clientes passaram a te perceber de uma forma diferente? Sim. Embora a sua estrutura de custo era muito maior, se tornou maior? Sim, principalmente quando eu aumentei, né? Porque quando eu comecei o estúdio, ele era pequeno. Era uma salinha 4x4 e eu atendia na frente da minha casa. Então eu morava e o estúdio era junto. Então era um ticket menor. Aí depois que eu saí, lá se tornou apenas estúdio, o valor é maior, agrega muito mais valor. Sim. Hoje, para quem deseja fazer um ensaio, né? O que essa pessoa tem que fazer? Qual que é o próximo passo? Fala ali olhando para aquela câmera. Bom, tem o meu perfil no Instagram, que ela pode conhecer um pouquinho do meu trabalho lá também, que é o @grafestudio. E também lá tem o WhatsApp, que ela pode me chamar no privado, e aí eu vou passar todas as informações para ela de acordo com o ensaio que ela tem o desejo de fazer. Hoje, para uma pessoa que pretende ter o seu próprio negócio, qual que é a mensagem que você passaria para ela, tendo esse background que você teve, né, de todas as dificuldades? Qual mensagem você passaria? Persistência, né? E estudar. Buscar informação, buscar conteúdo. E não apenas em uma área, né? Porque ter uma empresa não é só não é só no produto ou no serviço que você precisa focar. Várias coisas que tem que trabalhar junto para dar certo. E eu costumo dizer que assim, a educação ela perde para o entretenimento, né? Sim. Geralmente as pessoas quando começam a empreender, elas têm uma falsa ilusão de que elas vão ficar ricas do dia para a noite. Não é uma realidade de todos. Não. Né? Então assim, ela precisa se educar,
aprender sobre gestão, que não importa qual que é o negócio, seu negócio é sobre gestão. E gestão é você controlar, né, toda a tua operação, é entender sobre marketing. E quando a gente pensa em marketing, é mais entender sobre o cliente do que necessariamente sobre o produto. Porque o marketing é o quê? É você criar uma solução para uma necessidade ou um desejo existente na sociedade. Aí agora eu crio, porque marketing é criar, marketing é desenvolver, né? Pesquisa e desenvolvimento. Publicidade é quando você pega aquilo que foi criado, agora você mostra para as outras pessoas. Eu falo isso porque todo mundo coloca isso num bolo só. É você aprender sobre liderança, que agora você também, em algum momento, você vai crescer. E aí você precisa contratar pessoas, recrutar pessoas, liderar pessoas, treinar e desenvolver essas pessoas. Né? Depois tem que aprender sobre vendas. Né? Depois tem que aprender sobre finanças. Olha o tanto de assunto só aqui. Eu não estou falando de tributação, eu não estou falando de mais nada disso, estou falando só de 5 pontos. Né? Quer dizer, não é tão simples assim. Não. Mas não. é possível. É possível. Você se arrepende de ter empreendido? Não. Não? Hoje, passando por todos esses desafios que você passou, qual que é o principal aprendizado? Eu acho que superação, principalmente. Eu acho que isso também é legal deixar para quem tem vontade, tem um sonho e acha que nunca vai ter capacidade. Eu venho de uma família simples também, humilde. Eu comecei com R$0 e fui crescendo aos poucos. Às vezes eu paro e penso, não imaginava chegar onde eu cheguei. Não estou onde eu quero, mas eu chegar até aqui para mim foi muito uma superação. Porque eu era uma pessoa totalmente tímida, não conversava com ninguém direito, nem em amizades na escola eu tinha bem poucas, então eu era uma pessoa bem retraída. E aí eu tenho pessoas que me conhecem dessa época e falam, eu jamais imaginei que você ia se tornar o que você é hoje. Olha só, porque você era uma pessoa que não tinha comunicação nenhuma com ninguém. Era mais introspectiva. Sim, muito. Então, assim, foi superar cada... Isso é fruto de educação. Sim, e foi eu me reeducando mesmo. Passando por coisas que, tipo assim, eu preciso vencer isso, eu preciso fazer isso. Então, é um processo lento. Não é, hoje eu vou fazer isso e eu faço. Não. É um processo lentíssimo, mas é possível. Você tem que persistir mesmo e não desistir, né? O que você acabou de dizer é o que diferencia de fato um profissional do amador. Sim. O profissional sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, paciência e persistência. Eu costumo falar dos 3 P's do sucesso. Paciência, persistência e prática. Porque todas as vezes que a gente repete algo, a gente tende a aprimorar aquilo. Então, não é? Sim. Quem é a Tamires? Quem a Tamires se transformou? Eu me transformei em realmente uma empreendedora, uma profissional e uma mulher que hoje não tem medo de correr riscos para poder crescer amanhã. Acho que é basicamente isso o principal, porque a Tamires de 10 anos atrás jamais. Faria o que você faria hoje? Não, jamais. Tem alguma pessoa que você agradece por isso? Eu tenho algumas pessoas que ficaram a curto prazo, que me ajudaram nesse processo. Passaram pela sua vida? Sim. Tem um profissional de fotografia, o Fábio Rebouças, ele me ajudou muito, principalmente no processo de sair do externo e montar o estúdio físico. A faculdade também, meu coordenador, ele sempre me incentivava quando eu pensava em desistir. Não, você vai continuar, você é boa. Olha só, tem alguém que impulsionava ali. Isso. E aí, querendo ou não, quando você tem filhos, né, eles acabam se tornando um motivo para você também não desistir. Tamires, eu falo que assim, quando muitas vezes não é como você vai fazer, mas quem vai te ajudar a fazer. Sim. Você já pensou em mentorar? Já pensou de oferecer esse conhecimento para as outras pessoas que estão começando agora? Sim, eu gosto muito de passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Só que eu ainda acho que eu não me sinto preparada. Acho que eu quero chegar nesse momento, sim. Isso não é perfeccionismo? Pode ser que Porque seja. 5 anos fazendo a mesma coisa, 5 que você tem o seu estabelecimento físico, né? Sim. Fora os outros. Não tem bagagem suficiente aí para poder ensinar? Sim, Porque às vezes tem pessoas que acham que nunca estão prontas, mas se você souber 1% a mais do que eu, você já pode me ensinar, concorda? Sim, concordo. A gente sempre fica falando, né? Não, tá faltando isso para eu conseguir isso ainda, né? Então a gente fica... Lembra do que buscando. Pablo Picasso disse, né? O seu propósito é entregar isso ao mundo. Esse conhecimento é o que eu falo. O meu conhecimento eu não vou levar pro túmulo.
o meu conhecimento eu preciso passar para o maior número de pessoas. Né? Sim. Porque isso de alguma forma vai ajudar alguém. Então, assim, muitas vezes não é como você vai fazer, é quem vai te ajudar a fazer isso. Né? E o outro ponto, quando existe um porquê, o como não importa. Quando você tem um propósito muito claro, onde você Sim. quer chegar, o ponto B, o como não importa. Você vai fazendo, como você disse. Você encontra no processo, Faz no caminho, acontecer. uma solução. Porque tem muita gente que começa, né, no ramo de fotografia, como qualquer outro, vamos ver o que vai dar. Né? Agora é diferente, não, eu vou fazer dar certo. Não vou fazer para ver se vai dar certo, não vou fazer até dar certo. Muita gente pensa que é fácil, né? Ser fotógrafo, trabalhar na fotografia. Vou comprar uma câmera e eu vou ficar rico. Muita gente tem essa mentalidade. Só que não é só fotografar, né? Não é só apertar o botão da câmera, como todo mundo fala. Por trás da câmera existe um processo bem amplo. Sim. E assim, não é só também comprar uma câmera e sair. Eu tenho pessoas que eu conheço que começou, cara, vou começar a fotografar. E começou a tirar foto. Ele tirou foto, ele não era um fotógrafo. Exato. Ele não quis aprender mais, se aprimorar. Né? E esse aperfeiçoamento profissional, ele cabe para todos. Pô, eu já tive a oportunidade de treinar mais de 14 mil empresários. Mais de 500 empresas passaram pelo nosso método. Até hoje eu me proponho, há uma semana atrás, eu estava exatamente sentado para poder aprender. Né? Essa reciclagem ela é importante. Você se recicla também, Tamiris, com frequência? Sim. Tem toda a parte técnica também, né, da fotografia. Que evolui muito, né? Que evolui bastante. Então, só que assim também, é importante sim a técnica, mas não só a técnica. Se você tiver a técnica e não tiver o olhar... É verdade. O feeling. Isso é feeling. Não, esse olhar é o feeling. Você vai fazer fotos, mas vão ser fotos que não contam realmente uma história, que não passam uma emoção, que não tem um sentimento. Então, é diferente. É fotografia também, mas tem um peso diferente. Educar o cliente é o melhor caminho? Sim, e não é um processo fácil. É o que eu disse, né? Educação perde para entretenimento, né? Muita gente vai por preço, né? Não vê realmente o valor que tem uma fotografia. Só dá valor realmente quando perde. Ou, por exemplo, contratei um fotógrafo por X valor porque era mais barato para fotografar a festa da minha filha de 15 anos. As fotos ficaram péssimas, não tem nenhuma assim, assim, assim. Você vai repetir uma festa de 15 anos? Não. É único. Então, o barato sai caro. Isso é fato. Eu já experienciei isso, não na fotografia, graças a Deus, mas eu já experienciei isso, né? E isso vale não só para fotografia, né? Para tudo. Mas esse não é o perfil ideal do seu cliente. Não. Que eu ensino, né? O perfil ideal de cliente. Quem que é o perfil ideal de cliente? Ele tem principalmente a mentalidade ideal, né? Ele valoriza o seu trabalho, ele compra rápido, ele te recomenda, né? Ele interage com a sua marca nas redes sociais, é aquela pessoa que paga certinho, né? Esse é o perfil ideal de cliente. Mas tem também um cliente que você tem que demitir. Você já pensou em demitir algum cliente? Sim, já demiti algumas vezes. Já demitiu? É incabível para o cliente, não? Sim, é porque assim, se eu quero agregar valor cada vez mais na minha fotografia, eu quero clientes que valorizem isso. Sim. Eu quero clientes que veem a fotografia com a importância que ela tem, entendeu? Contando a história dela, registrando a história dela realmente nos detalhes. Por exemplo, uma fotografia de parto, entendeu? Deixa que o meu marido ou a enfermeira faz com o celular. Vai sair de qualquer jeito as fotos. Aí depois ela vai ver e vai ficar chateada. Então, assim, se é uma cliente que valoriza a fotografia, ela não vai nem cogitar, entendeu? Deixar isso na responsabilidade dos pais ou da enfermeira. Ela vai ter um profissional ali para registrar esse momento. Porque ela sabe que esse momento é único. Ela sabe a importância, como que é isso para ela, para a história dela, para a história da filha, do filho dela. A minha filha, vira e mexe, ela fala assim, mãe, cadê minha história? Cadê o livro da minha história? Ela adora ir lá e pegar o álbum e ficar vendo as fotos, contando a história. Então, a mãe que vê essa importância, que valoriza esse trabalho, é a cliente que eu quero. E hoje a maior parte das clientes que eu tenho, elas são assim, graças a Deus. E como você identifica isso? Através do atendimento o atendimento que você dá, a forma que ela te responde? Sim. No atendimento, através da forma que ela te responde, fala assim, esse cliente não tem a mentalidade que eu busco. Sim. E aí esse é o cliente que você não pode ficar também perdendo tempo.
Sim, eu atendo, dou atenção, respondo, só que eu não vou ficar ali insistindo pra algo que tempo, ela não esforço e quer, energia entendeu? é um recurso finito, né? Sim. E assim, hoje, assim, qual que é o tipo de cliente ali que passou pela tua vida, né? Que fez você evoluir? Eu chamo isso de cliente caroço, tá? Mas o cliente caroço, ele tem 2 pontos. O ponto que ele, assim, aquele cara que é difícil de engolir, aquele cara que tudo que você faz pra ele não tá bom, é um cliente Sim, caroço. Mas ele te traz aprendizado, sim. né? Às vezes ele te exige demais, mas ele aumenta a sua régua. Sim, eu tenho pessoas que às vezes, nossa, aquela pessoa que você atendeu é uma pessoa difícil de lidar, como que você lidou com ela? Eu falei, ó, eu aprendi a ser paciente nesse processo todo. Então, assim, eu ouço a dor dela e eu tento resolver. Por quê? Principalmente em ensaio feminino. Eu gosto muito de uma fotografia mais natural. Só que tem muitas mulheres que às vezes quer fazer o ensaio um pouco mais sensual. Aí às vezes aparece estria, aparece uma dobrinha ou outra. E ela não quer isso na foto dela. E eu entendo que isso é uma dor dela que ela tem com o corpo dela. Então eu removo isso na edição, entendeu? Aí às vezes fica uma coisinha ou outra que eu mando pra ela, ela viu e eu não vi. Porque pra mim, aos meus olhos, tava lindo já. Só que ela tem essa implicância, esse incômodo com isso. Então, ela vai realmente enxergar muito mais que eu. Então, eu vou lá, dou atenção, faço a alteração que ela me pede sem problema algum. Então, cada um tem uma dor. Então, eu preciso aprender a ouvir a dor de cada um, porque nunca vai ser a mesma e nem a minha. E eu tento resolver a dor dela. E geralmente as pessoas, elas ficam satisfeitas assim ou não há o que fazer? Quando eu consigo, sim. Porque eu também não vou deixar uma foto totalmente artificial onde não é a pessoa, entendeu? Então, assim, eu mexo até onde eu vejo que está harmônico. Ó, tem uma foto no meu plano de fundo aqui no meu celular que, quando eu mostrei para algumas pessoas, eu falei assim, hey, mas não é vocês. Eu também concordei. Eu fiz um ensaio fotográfico, né, eu também concordei. Eu falei, cara, não sou eu. Meu nariz é um pouquinho grande. Deixa o rei com o nariz grande, não tem problema nenhum. Não é. Mas isso sou eu, não adianta querer. Isso não me incomoda. É a autoaceitação. Né? Exato. E a falta da não aceitação é o ponto principal para o sofrimento. Quando as pessoas não se aceitam. Né? E é importante a gente se aceitar. Agora, se fosse desproporcional, aí é buscar uma rinoplastia que fala? É isso. Rinoplastia. Inclusive tem uma clínica que a gente está negociando para fazer um processo lá, né, não de nariz, né, mas um processo comercial. Falei, ó, esse aqui, se eu tivesse me incomodando, eu já ia trocar em serviço com ele, né? Mas tem que ter essa aceitação, né, também. Sim. E você, como profissional, você também é terapeuta, né? Um pouco. Psicóloga. Eu falei que eu até, assim, precisava fazer uma faculdade de psicologia para me aperfeiçoar, né? Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de ouvir, gosto de falar também. E eu acho que isso hoje em dia é muito importante, porque tá muito em falta, né? Então, eu gosto. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Agora fala pra mim, qual pergunta eu não te fiz que você gostaria de responder? Qual pergunta eu não te fiz que você gostaria? Tem um monte de pergunta que eu falo assim, cara, o cliente não faz essas perguntas pra mim, sabe? Essa pessoa precisava saber disso, mas ele não fez essa pergunta. Às vezes eu tenho essa percepção, sabe? Às vezes quando eu tô atendendo, às vezes quando eu tô ministrando uma palestra, ou um workshop, ou um curso, uma imersão. Eu falei, pô, mas ninguém vai fazer essa pergunta pra mim, gente? Outro dia eu falei assim pra pessoa, eu achei que você fosse perguntar isso. Ah, não, mas não fazia parte do mundo dela. Talvez não faz parte do meu mundo, né? Na verdade, não faz tudo que você faz. Então, o que você gostaria que eu te perguntasse que eu ainda não te perguntei? Que o seu cliente gostaria de saber? Ou que você acha que ele deveria saber? Tem muitas clientes que às vezes falam assim, eu vou emagrecer para fazer foto. Eu vou esperar tal coisa para fazer foto. Só que às vezes essa espera nunca tem fim, né? Tá, é verdade. Então eu acho que isso é uma barreira, um bloqueio que a pessoa cria com ela mesma, né? Porque ela ou tá com autoestima baixa, alguma coisa tá acontecendo.
E eu acho que, assim, não pensa muito, sabe? Aham. Vai e faz. Sim. Porque é algo que transforma, assim, o dia a dia, a nossa autoestima, traz uma energia diferente. Porque o ensaio fotográfico não vai ser só você ir lá e fazer uma foto. Ele é uma criação, né? Falo que a gente cria um momento para isso. Um ensaio feminino, por exemplo, de gestante também. Eu ofereço produção, né, de maquiagem e cabelo no estúdio. Para gestante eu tenho looks disponíveis, porque gestante tem uma dificuldade às vezes de roupa que serve ou não. Aham. Então eu tenho um pouco de roupas disponíveis para o ensaio de gestante lá. Então quando você tem toda essa composição de você faz produção, você põe um look legal, você tira um momento só pra você. E é um momento que você vai esquecer os seus problemas. Porque eu vou lá, eu vou conversar com você, vou interagir, a gente vai brincar, a gente vai rir. Uhum. Ou a gente chora, já aconteceu. Chorar junto com o cliente? Teve uma vez que eu quase chorei junto com a cliente. Então acontece. É um momento que você tá tirando pra você. É um momento que você vai dar uma respirada, sabe, na sua mente. Então isso faz com que você saia de lá tranquila, às vezes para tomar uma decisão, às vezes para ficar melhor, desenvolver seu trabalho melhor, entendeu? Se dedicar à sua vida melhor, porque a gente nunca para, né? Isso é verdade, se parar enferruja. E aí assim, a nossa cabeça fica fervendo, tipo, não respira. Sim. Então é um momento que você acaba dando uma... E aí você consegue se acalmar e você consegue se ver de uma outra forma. É verdade. Porque aí quando eu te entrego as fotos, não é só você lá, é um pouco do meu olhar sobre você. Sim. Então você vai se ver de uma outra forma. E às vezes você acha, nossa, porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu sou isso. E a hora que você vê a foto, você fala, cara, eu tô linda, tô maravilhosa. Eu fiz um ensaio corporativo, tá com pouco tempo. E, nossa, ela é uma mulher, assim, incrível. E ela foi escolher as fotos lá no estúdio comigo, né? E aí eu passando as fotos pra ela e ela começou a sorrir. Cara, olha que mulher maravilhosa, você pode o que você quiser, você chega onde você quiser, você é incrível, que não sei o que. Então ela se viu assim pelas fotos, Você entendeu? vai fazendo essas sugestões. Ela mesma começou a falar. Ela? Ela Entendi. mesma, ela vendo as fotos dela, Uhum. ela se viu assim, você é Aham, maravilhosa. Então, ela mesmo, depois do ensaio, pós-ensaio, ela escolhendo as fotos, ela se ergueu lá em cima, Legal, entendeu? legal. E você trabalha a autoimagem, literalmente, dessa pessoa, porque a autoimagem é a forma como você se vê, é o modo como você se respeita. Sim. Né? Se a nossa autoimagem estiver abaixo, é aquela máxima, né? O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Sim. Não é? Porque se você se enxerga bem, né, empoderado ou empoderada, confiante, você vai fazer muito mais dinheiro, você vai conquistar mais, se for o caso, não é? Sim. Você vai se relacionar melhor, as pessoas vão te respeitar mais. Sim. Agora, se você coloca numa condição de coitadista, a sua autoimagem está, né, com certeza deflagrada aí. Sim. Ou seja, o que você tem que você oferece, na minha visão? Né, que trabalhar essa autoimagem também da pessoa. Sim. É um monte de coisa, né, Tamiris? Autoimagem, marketing pessoal, esse empoderamento, aumentar a percepção de valor. Sim. Tudo isso, né? É muita coisa agrupada. E às vezes as mulheres, principalmente, né? Porque meu público maior é mulher. Elas se bloqueiam muito por coisas mínimas, por coisas pequenas. E é algo que pode transformar, realmente. Sim. Legal, muito bom. Bom, espero que você tenha gostado aqui desse podcast, né? Com a Tamiris Guarnieri, especialista aqui em fotografias gestantes, newborn, né? Infantil, feminino, empresarial, como você ouviu aqui também. E você pode deixar aqui nos comentários, tá? O que você mais gostou desse podcast? Nós vamos deixar o contato dela aqui também. Você atende a região? São José do Rio Preto, cidades vizinhas, Votuporanga? Sim, só que aí de forma mais externa, né? Aham. Você vem até... Ou esse cliente também pode ir até você? É que eu costumo dizer, longe é lugar que você não quer ir. Quando você quer ir até algum lugar, distância não é empecilho. Com certeza. Você falou pra mim que tem pessoas que foi do Canadá que vieram até o seu estúdio, não é isso? Vieram passar férias com a família e fizeram um ensaio comigo. Olha aí, tá vendo? Então você pode ir lá, né, experienciar tudo isso. Seu Instagram, qual que é o seu Instagram pro pessoal passar a te seguir? @grafestudio. Grafê Isso. Estúdio.
Olha aí, tá vendo? Agora você pode acompanhar. Tem o YouTube também ou não? Não, ainda não. Ainda não. Muito em breve. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Mais um super podcast aqui de empreendedorismo, né? De inovação, profissionalismo, né? E também muitas dicas aqui para você se inspirar. Ok? Até a próxima.